A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao nosso humilde canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre evangelismo. Na verdade, eu estou começando aqui, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre evangelismo, tá bom? E para começar, vamos tratar da preparação, tá? Que eu a considero ser o mais importante. Antes mesmo de começar a evangelizar, é necessário saber se você está preparado, né? Principalmente se você for montar um grupo de evangelismo, seja agora ou no futuro, você já vai saber que as pessoas do grupo também precisam estar preparadas para exercer esse ministério. Bom, você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, marca aí o sininho para você receber as notificações. Às vezes você já está inscrito, mas ainda não marcou o sininho, então marca, porque assim o YouTube te avisa toda vez que sair um novo vídeo e você vai poder acompanhar essa nossa série de vídeos sobre evangelismo na íntegra, sem perder nenhum detalhe. Bom, então vamos lá. Para evangelizar, antes mesmo de falar de textos que são mais interessantes para utilizar no evangelismo, antes mesmo de tratar da abordagem, né, como abordar a pessoa, como você conversar com a pessoa, é necessário, antes de todas essas coisas, você ver se está preparado ou não. E nós precisamos estar preparados em pelo menos 3 áreas, tá? Espiritual, intelectual e emocional. Isso é uma coisa bem óbvia e não há necessidade de eu tentar te convencer disso. Eu tenho certeza de que você concorda que é importante estar preparado nessas 3 áreas: espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente. Então vamos ver alguns versículos aqui que vão nos ajudar a entender melhor essa preparação. Tá? A preparação espiritual é a questão da sua maturidade como cristão. Tá? Não estou dizendo que preparação espiritual é você ser batizado já com o Espírito Santo, falar em línguas, ter dons espirituais. Não é disso que eu estou falando. Tá bom? Eu estou falando de uma maturidade que você adquire com o tempo, com a convivência com Deus, através da sua palavra. Tá bom? Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos 6 e 7, vamos conferir o que Paulo está dizendo. Lembrando que o capítulo 3, Paulo está dando aqui algumas recomendações a Timóteo na questão de separar obreiros, de separar o bispo ou presbítero, tá bom? Separar pastores para cuidar do rebanho do Senhor. E ele está dando aqui algumas pistas do como que você consegue identificar que aquela pessoa está pronta para exercer o ministério, para fazer alguma coisa, para trabalhar na obra de Deus. Tá? E o versículo 6 e 7 é muito interessante, porque no versículo 6 ele está dizendo que não pode ser neófito, né? Não neófito. Tá? Neófito é o quê? É iniciante, é novato. Então não pode ser alguém que é novo convertido. Tá? Você vai para exercer o ministério é serviço, para você trabalhar na obra do Senhor, seja lá qual for o cargo, não pode ser um novo convertido, principalmente na questão do evangelismo. E por que não pode? Paulo explica, ele diz aqui, para que não se ensoberbeça, né? Para que a pessoa não se engrandeça e acabe caindo na condenação do diabo. Ou seja, o diabo vai acabar pegando essa pessoa pelo orgulho, pela soberba, tá bom? Então não pode ser um novo convertido. Ele diz também, no verso 7, é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, né? Para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Então, isso diz respeito a uma preparação espiritual, tá? Uma preparação espiritual. Não neófito e que tenha um bom testemunho daqueles que estão de fora. Já parou para pensar na seguinte situação? Você sai para evangelizar, você acaba encontrando uma pessoa que te conhece, e aí essa pessoa vai dizer, opa, você não é o que está devendo pro Zezinho já há mais de um ano e nunca pagou? Você não é o que comprou ali no fiado e não pagou até hoje? Você não é o que tem gato na sua casa? Você não paga água, você não paga luz, você está todo errado na sua vida. Aí é complicado. Por isso ele está dizendo que tem que ter um bom testemunho dos que estão de fora. E esse bom testemunho se constrói com o tempo.
né? E esse tempo é alguns anos ou alguns meses que você passa na presença de Deus, aprendendo a palavra do Senhor e sendo moldado por Deus, sendo transformado. Deus vai transformar você, o seu caráter, a sua personalidade, você vai ser uma nova criatura. Então, isso é estar preparado espiritualmente, você ser já de fato uma nova criatura, você ser de fato alguém que já nasceu de novo, que tem um bom testemunho dos de fora. Porque se você não tiver um bom testemunho, não importa o que você vai falar para as pessoas no evangelismo. Elas vão sempre julgar você pelo seu mau testemunho. Então, quando eu falo de estar preparado espiritualmente, eu estou falando disso. Tá? Porque tudo que Paulo está falando aqui no capítulo 3, dos deveres dos bispos e dos diáconos, tá? São coisas morais. Ele está falando de moral. Né? E moral é comportamento, é atitude. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é imoral. Tá? Agora, moral é faça o que eu digo e principalmente o que eu faço. Né? Jesus mesmo ele tinha muita moral, ele sempre teve moral. Tudo o que ele ensinava era coisa que ele também fazia. E muitas coisas que ele não ensinava com palavras, ele ensinava com comportamento. Tá? Tem um ditado que diz assim que a palavra convence por algum período de tempo, mas o exemplo, ele arrasta. Entendeu? O exemplo, ele traz junto. Quando você ensina dando exemplo, sendo a sua vida um exemplo, é como se você estivesse pegando um laço, laçando aquela pessoa e puxando para seguir esse caminho. Entendeu? Então, isso é estar preparado espiritualmente. Lá em Lucas, no capítulo 6, se não me falha a memória, no versículo 46, ou 47, Jesus ele diz assim: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Quando nós aceitamos Jesus, quando você aceitou Jesus, você aceitou ele como Senhor e como Salvador da sua vida. Tá? Senhor é dono da sua vida, de maneira que quem controla a sua vida é ele, através da sua palavra. Então, se você não tem uma vida que está pautada na palavra de Deus, então ainda você não aceitou Jesus como Senhor, né? Você simpatizou e tudo mais, mas você ainda não se entregou totalmente a Ele. Por isso ele disse, você me chama de Senhor, mas não faz o que eu digo, isso daí tá estranho, isso aí tá incorreto, não pode ser. Então não é Senhor, se você não faz o que Ele manda, o que Ele pede, o que Ele ordena, o que Ele ensina na sua palavra, então Ele não é seu Senhor. Então isso é preparação espiritual, tá? É claro que existe o outro lado do jejum, da oração e tudo mais. Só que jejum e oração são coisas que mesmo alguém que não vai evangelizar precisa fazer, tá bom? Então, hoje em dia as pessoas confundem, né? Elas acham que jejum e oração é só para pastor, pregador, cantor, levita, é só para quem vai fazer alguma coisa. E não, é para todo mundo. Se você só fica no banco, você é um membro, você senta lá no último banco e é só isso que você faz, ou seja, você vai à igreja para adorar a Deus, sente a presença de Deus, ouve a palavra, não faz mais nada, ótimo. Mesmo assim, você precisa também jejuar e orar, tá bom? Mas a preparação espiritual ela vai muito mais além, porque é o nosso comportamento que vai mostrar se estamos preparados espiritualmente ou não. Tá? Então não adianta a pessoa pular, rodar, gritar, profetizar, fazer um monte de coisa. Pelo comportamento dela, né? Cuida bem da sua casa, cuida bem dos seus filhos, né? Qual que é o seu testemunho para os ímpios, para os que estão de fora. É por aí que você vai ver se essa pessoa é forte espiritualmente, se ela obedece a palavra ou não. Tá? Então, primeira preparação, espiritual. Segunda preparação é intelectual. Nós temos que estar preparados intelectualmente. Por quê? Lá em 1 Pedro, né, no capítulo 3, versículo 15, Pedro ele diz assim, ó. Cadê? Aqui. Ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Né? Então, é necessário uma preparação
intelectual. É necessário estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, conhecer, entender, para que assim você possa responder a razão da sua fé. Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua esperança? Quando alguém pergunta por que você é crente, por que você vai à igreja, por que você serve a Deus, por que você faz essas coisas que você faz, por que você fica lendo a Bíblia, tá? Então, você tem que estar preparado para responder isso. Tá bom? E para que você possa responder isso muito bem, é importante você ter um conhecimento básico, mínimo, da palavra de Deus. Né? Um conhecimento legal. Então, frequente culto de ensinamento na sua igreja, frequente escola dominical na sua igreja. Ah, mas a minha igreja não tem essas coisas. Então, vai para uma igreja que tem, tá? Porque a igreja que não ensina a palavra não é igreja, tá bom? A igreja, ela é uma escola de Deus, ela é uma escola para que a gente possa aprender a palavra do Senhor, porque a nossa vida só muda quando a gente aprende alguma coisa, tá? O que é uma vida que está fora da palavra de Deus? É uma pessoa que está cometendo vários erros. E muitas das vezes os nossos erros, muitas não, na maioria das vezes nossos erros, é porque não sabemos o caminho certo, não sabemos fazer o certo. Então nós temos que aprender a palavra para saber fazer certo, para saber e seguir o caminho certo. Entendeu? Então, uma igreja que não ensina, querido, não é igreja, não. Tá bom? Não se confunda. Jesus, ele passava o dia inteiro ensinando, tá? E ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho mandado, tá bom? Então, tem que pregar, tem que ensinar, tá? Então, frequente culto de ensinamento, escola dominical e esteja preparado intelectualmente para que você possa evangelizar. Porque muitas das vezes a pessoa pode fazer uma pergunta sobre a Bíblia e você fica ali sem saber responder. E o fato de você não saber responder traz ali um constrangimento para você, uma decepção para a pessoa que perguntou, né? Ela fica na dúvida, fica no vácuo, e às vezes é uma pergunta muito simples. Né? E o fato também de você não estar preparado intelectualmente é que o inimigo das nossas almas, ele conhece bem a palavra, ele conhece a Bíblia de capa a capa, e ele pode querer usar isso, pode não, ele vai usar isso para te envergonhar, para te afrontar. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele usou a própria palavra contra Jesus. Então, veja aí como que o inimigo trabalha, né? Isso está lá em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Então você vai ver que o inimigo ele usa a própria palavra para querer nos tentar, nos confundir, bagunçar a nossa cabeça, né? Perverter a nossa fé, fazer com que você venha apostatar da fé. Muita gente que desvia dos caminhos do Senhor é porque não entendeu alguma coisa na Bíblia, e isso foi gerando ali uma incredulidade que acabou fazendo essa pessoa perder a fé, tá bom? Então é importante a preparação intelectual, tá? E a terceira preparação é a preparação emocional, tá? Lá em Lucas, no capítulo 12, né, versículos 50, 51, Jesus ele está dizendo o seguinte, que ele veio trazer confusão e não paz, e por causa dele vão estar 5 numa casa, né? 2 contra 3 e 3 contra 2. Por causa dele vai estar o pai contra o filho e o filho contra o pai. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o evangelho, a pregação do evangelho, ela vai constranger algumas pessoas. Para alguns vai ser escândalo. Né? O próprio Paulo ele diz aos Coríntios, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, tá bom? Então, para alguns vai ser motivo de escândalo quando você falar de Jesus, morreu por nós, ressuscitou, quer nos salvar. Isso para alguns vai ser escândalo, vai ser aquela pessoa vai se escandalizar, vai se constranger, ela vai rejeitar totalmente. Então, você tem que estar preparado emocionalmente, sabendo já disso de antemão. Tá bom? Porque a pessoa que evangeliza sem o preparo emocional, quando dizem não para ela, eu não quero o seu Jesus, estou nem aí para o seu Jesus, aí ela vai querer brigar, vai querer discutir, vai querer debater, vai querer, não, eu vou defender a honra do meu Jesus, e aí acaba só dando um péssimo testemunho, discutindo Bíblia no meio da rua, debatendo, né? É complicado. Então você tem que estar preparado aqui emocionalmente, né? Como Pedro diz, 1 Pedro 3,15, né, que a gente tem que responder com temor e mansidão. Glória a Deus. Então, esse é o nosso primeiro vídeo, tá, dessa série de vídeos sobre evangelismo, como evangelizar pessoas. Em primeiro lugar, se preparar. Se prepare espiritualmente,
se prepare intelectualmente e se prepare também emocionalmente, tá bom? Para que você esteja aí apto a entrar nesse ministério, tá? Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal para você não perder quando a gente postar o próximo vídeo, tá bom? E se você quiser aprender cada vez mais, se aprofundar, entre na nossa escola, clubedepregadores.com.br e venha estudar com a gente. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério em nome de Jesus.